No princípio, era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa passagem, de João capítulo 1, pode ser interpretada de forma profundamente simbólica. Aqui, o Verbo pode ser entendido como a vibração primordial, a força inicial que deu origem a tudo o que existe. Essa vibração não é apenas um som, mas a frequência que organiza o caos e molda a realidade como a conhecemos. Quando mergulhamos no estudo da matéria em sua essência, descobrimos que, em um nível atômico, tanto os elétrons quanto o núcleo de um átomo são basicamente campos eletromagnéticos em constante vibração. Não há, de fato, matéria física sólida. O que existe, na verdade, é um imenso vazio, semelhante ao vácuo interestelar. Então, por que podemos tocar as coisas? Por que não atravessamos os objetos, já que tudo parece tão vazio? A resposta está na repulsão dos elétrons. Os elétrons no interior de nossos átomos repelem os elétrons dos objetos que tocamos. No entanto, se fosse possível acelerar nossa vibração a um nível suficientemente alto, poderíamos atravessar qualquer objeto com facilidade. Essa interação vibracional entre átomos cria a ilusão de solidez. Assim, a realidade que percebemos não é tão concreta quanto imaginamos. É um campo em constante oscilação, alternando entre estados de repouso e ação. Percebemos apenas uma fração disso, o suficiente para dar forma ao que chamamos de realidade material. Itzhak Bentov, como engenheiro e místico, trouxe uma visão fascinante da realidade ao propor que ela funciona como um holograma. Para ilustrar esse conceito, Bentov frequentemente usava analogias simples, como 3 pedras jogadas em um lago. Quando as pedras atingem a superfície da água, criam ondas que se expandem e interagem, formando padrões de interferência. Se congelássemos a água nesse exato momento, o gelo conteria todas as informações sobre as pedras, suas posições, tamanhos e distâncias. Ao iluminar esse padrão congelado com uma luz coerente, como a de um laser, seria possível reconstruir uma imagem tridimensional das pedras, mesmo sem elas estarem fisicamente presentes. Mas o mais intrigante do holograma é que cada pequena parte do padrão contém a informação do todo. Se quebrássemos o pedaço de gelo em fragmentos minúsculos, cada fragmento ainda conteria a representação completa das 3 pedras. Esse método de armazenamento de informações é incrivelmente eficiente, e parece ser um princípio amplamente utilizado pela natureza. A natureza, ao encontrar algo que funciona, tende a replicá-lo em diferentes níveis, do microscópico ao macroscópico. E essa ideia holográfica encontra paralelo até mesmo no cérebro humano. Nos anos 1970, Carl Pribram e David Bohm desenvolveram a teoria de que tanto o universo quanto o cérebro possuem uma natureza holográfica. Pribram sugeriu que o cérebro armazena memórias de forma distribuída, assim como um holograma, onde cada parte contém o todo. Isso explicaria, por exemplo, por que memórias podem ser preservadas mesmo quando partes do cérebro são danificadas. Substituímos as pedras do exemplo anterior por pessoas. Da mesma forma que as pedras emitem ondas na água, nós, humanos, emitimos vibrações através de nossos pensamentos, emoções e ações. Essas vibrações interagem, criando um padrão holográfico de informações que conecta todos nós. O que emerge dessa visão é a ideia de que a consciência humana é, essencialmente, um holograma gigantesco e compartilhado por toda a humanidade. Fenômenos como telepatia e intuição podem ser compreendidos como manifestações dessa profunda interconexão. Em nossa essência, somos uma única mente, uma consciência unificada. Tudo o que fazemos, pensamos ou sentimos não apenas nos afeta individualmente, mas também influencia os outros. Esse princípio pode ser observado em fenômenos como a ressonância simpática. Um exemplo clássico é o de 2 violinos afinados de forma idêntica. Se uma corda é tocada em um violino, a corda correspondente no outro vibrará, mesmo sem ter sido tocada. Isso ocorre porque estão em perfeita sintonia, permitindo a transferência de energia entre eles. Pêndulos de relógios também demonstram esse princípio. Quando vários relógios de pêndulo são colocados lado a lado, inicialmente eles balançam em descompasso. Mas, com o tempo, todos começam a se mover em perfeita sincronia. Esse alinhamento ocorre porque os pequenos impactos transmitidos pela parede criam uma ressonância entre os pêndulos. Nos humanos, algo semelhante acontece. Nossas vibrações, pensamentos,
emoções e energia afetam diretamente aqueles ao nosso redor. Professores espirituais e indivíduos com alta consciência, por exemplo, possuem uma vibração tão elevada que apenas sua presença pode influenciar positivamente o ambiente e as pessoas. Ramana Maharshi, um sábio indiano, é um exemplo claro disso. Sua paz e serenidade eram tão profundas que transformavam o estado de consciência daqueles que estavam ao seu redor. Bentov aprofundou-se nesses conceitos, explorando como a energia Kundalini, descrita em tradições orientais, age como um catalisador para alinhar e harmonizar as frequências do corpo. Essa energia, que sobe pela coluna vertebral, desbloqueia centros de energia, os chakras, e expande a percepção. No entanto, esse processo pode ser desconfortável se houver bloqueios, pois a energia os limpa forçadamente. Ele também descobriu que o corpo humano é um sistema de osciladores que naturalmente vibram a uma frequência em torno de 7 Hz. Quando o coração, o cérebro e outros sistemas entram em harmonia nessa frequência, ocorre um estado de ressonância que não apenas sincroniza o corpo, mas também o alinha com a ressonância de Schumann, a pulsação natural da Terra, que é de aproximadamente 7,83 Hz. Isso cria um elo profundo entre nossa fisiologia e o batimento cardíaco do planeta. Em um experimento, Bentov mediu as microvibrações de uma pessoa em meditação profunda e observou que o coração assumia um padrão senoidal, o que ele chamou de síndrome de Kundalini. Esse estado unifica as vibrações do corpo e sincroniza os hemisférios cerebrais, permitindo acesso a níveis superiores de consciência. Bentov também explorou como o tempo e a consciência estão interligados. Ele propôs que vivemos oscilando entre movimento e repouso cerca de 14 vezes por segundo, 7 ciclos de repouso. No movimento, experimentamos a realidade física; no repouso, tocamos o absoluto, o estado além da matéria. Apesar de não percebermos conscientemente esses momentos de repouso, é possível acessá-los por meio de técnicas como a meditação. Ao expandir a consciência nesses momentos, podemos transcender os limites do tempo e espaço, experimentando a realidade de forma mais ampla. Bentov até desenvolveu um exercício simples para treinar a percepção do tempo subjetivo. Ele propôs observar um relógio, e enquanto visualizamos uma cena relaxante, perceber como o ponteiro dos segundos parece desacelerar ou até parar. Essa experiência é uma prova de como a mente pode influenciar nossa percepção do tempo. Itzhak Bentov, em seus estudos sobre a consciência e a percepção do tempo, desenvolveu uma técnica fascinante e única que permite explorar nossa capacidade de expandir o tempo subjetivo. Trata-se de um experimento simples, mas que pode oferecer insights profundos sobre a forma como percebemos a realidade e como nossa mente influencia a experiência do tempo. A seguir, vou detalhar essa prática exatamente como descrita em seu livro, expandindo os passos para que você possa vivê-la plenamente e compreender o significado por trás dela. Para começar, escolha um momento tranquilo em que você não será interrompido. Pegue um relógio analógico, de preferência com ponteiro de segundos visível, e posicione-o em um lugar onde você possa observá-lo confortavelmente. Sente-se em uma posição relaxada, com a mente calma, e fixe seu olhar no ponteiro dos segundos. Não se apresse, apenas observe o movimento constante e rítmico do ponteiro enquanto ele avança de segundo em segundo. O objetivo aqui é simples: absorver e internalizar o ritmo do ponteiro. Preste atenção em como ele se move, mas sem fazer nenhum esforço consciente. Permita que esse movimento se torne algo natural para você, como se estivesse sincronizando sua mente com o ritmo do relógio. Evite qualquer tipo de tensão ou expectativa, apenas esteja presente, de maneira relaxada e receptiva. Depois de alguns minutos acompanhando o ponteiro e memorizando seu ritmo, feche os olhos suavemente e comece a visualizar uma cena que lhe traga prazer e conforto. Escolha um cenário que desperte uma sensação de bem-estar profundo. Pode ser algo simples, como estar deitado em uma praia, sentindo o calor do sol aquecendo sua pele, e a textura suave da areia entre os dedos. Ou, talvez, uma caminhada tranquila em meio à natureza, ouvindo o som das folhas ao vento, e o canto dos pássaros. O importante é que essa visualização seja o mais vívida e real possível. Não se limite a pensar na cena, mas realmente mergulhe nela. Sinta as sensações físicas e emocionais que esse momento proporcionaria. Imagine os cheiros, as cores e até mesmo as texturas.
Quanto mais envolvente e relaxante for a experiência que você criar, melhores serão os resultados. Quando sentir que sua visualização está estabilizada e que você realmente viveu aquele momento em sua mente, comece a abrir os olhos lentamente. Ao fazer isso, não fixe sua atenção diretamente no relógio. Em vez disso, deixe seu olhar repousar suavemente sobre ele, como se você fosse um observador desinteressado, quase alheio à situação. Não tente forçar nada, apenas veja o relógio como um elemento periférico de sua experiência. Essa atitude é fundamental para o sucesso do experimento. Você não está tentando controlar conscientemente o ponteiro dos segundos. Em vez disso, está permitindo que sua mente altere sua percepção do tempo de maneira natural, sem esforço. Se você seguiu os passos corretamente e conseguiu manter um estado de relaxamento profundo, poderá notar algo surpreendente: o ponteiro do relógio, que antes se movia de forma regular, parece desacelerar. Em alguns casos, ele pode até parar completamente por alguns instantes. Para algumas pessoas, o ponteiro pode ficar travado, como se o tempo tivesse congelado naquele momento. Esse fenômeno pode ser profundamente impactante, especialmente para quem experimenta pela primeira vez. Muitas pessoas relatam que, no momento em que percebem o ponteiro parado, sentem uma onda de surpresa ou excitação. Curiosamente, é nesse instante que o ponteiro volta a se mover em sua velocidade normal, como se despertasse junto com sua consciência. O que trabalhamos aqui, nada mais é que a técnica de visualização, que já abordamos amplamente no canal, mas com observação de um resultado mais prático e imediato. Bentov acreditava que essa experiência de desacelerar ou parar o tempo subjetivo está diretamente relacionada à forma como nossa mente processa a realidade. Quando nos concentramos profundamente em algo, como a visualização de uma cena relaxante, nossa consciência observadora pode se desconectar temporariamente do fluxo de informações sensoriais. Nesse estado, a percepção do tempo se altera, e o ponteiro do relógio, que ainda está se movendo no tempo objetivo, parece desacelerar ou parar porque nossa mente não está interpretando seus movimentos da mesma forma. Esse fenômeno é semelhante ao que acontece quando estamos lendo um livro, e distraídos por um pensamento, continuamos passando os olhos pelas palavras, sem realmente absorvê-las. Nesse caso, existe uma divisão entre o eu que lê e o eu que pensa. Da mesma forma, no experimento de Bentov, há uma desconexão momentânea entre o observador interno e a percepção do tempo objetivo. Para obter resultados mais consistentes, é essencial praticar a técnica com paciência e dedicação. Algumas pessoas podem não perceber mudanças na percepção do tempo logo na primeira tentativa, mas isso não significa que o experimento não esteja funcionando. Lembre-se, a prática e repetição são os segredos para a manifestação. Mantenha-se relaxado, sem expectativas rígidas. Quanto mais natural for sua abordagem, maiores serão as chances de sucesso. Além disso, é importante manter a atenção dividida de forma equilibrada. Por um lado, você deve estar imerso na visualização da atividade relaxante, por outro, deve observar o relógio com uma postura de neutralidade, sem se envolver diretamente com o que está acontecendo. A ideia por trás desse experimento vai além de simplesmente parar ou desacelerar o ponteiro de um relógio. Bentov utilizava essa técnica como uma forma de ilustrar como nossa mente é capaz de influenciar a percepção do tempo, e por extensão, da realidade. Quando nos desconectamos momentaneamente do fluxo linear do tempo, entramos em um estado de consciência expandida, onde outras possibilidades de percepção se tornam acessíveis. Esse experimento nos convida a refletir sobre o tempo como uma construção subjetiva. O que chamamos de tempo, em grande parte, é uma interpretação do cérebro baseada em estímulos externos. Quando alteramos nossa atenção e foco, podemos literalmente modificar a forma como experimentamos o passar dos segundos. Agora que você conhece essa técnica fascinante, por que não experimentá-la? Escolha um momento tranquilo, siga os passos descritos e veja o que acontece. Você conseguiu desacelerar o ponteiro do relógio? Como foi a experiência? Compartilhe suas percepções, e lembre-se, este é apenas o começo de uma jornada para explorar as capacidades ilimitadas de sua mente e a natureza subjetiva do tempo. Por fim, Bentov descreveu o universo como um ciclo eterno de morte e renascimento. Ele sugeriu que nosso cosmos surgiu de um ovo cósmico,
onde matéria e espaço estavam comprimidos. Quando esse ovo eclodiu, iniciou-se o ciclo atual de expansão. Buracos negros e brancos desempenham papéis nesse processo, com buracos negros absorvendo matéria e buracos brancos a liberando em novos universos. Isso cria um ciclo infinito de evolução, onde matéria e consciência se expandem e retornam à fonte original, renovadas. Para Bentov, o universo é a própria consciência se explorando, conhecendo-se e evoluindo. A realidade física é apenas uma expressão dessa consciência universal em diferentes estágios de desenvolvimento. O que Bentov nos oferece são ferramentas para expandir nossa percepção e questionar as fronteiras do que entendemos como realidade. Suas ideias são um convite para uma jornada interior, onde podemos acessar dimensões mais profundas de nossa consciência e compreender o universo como uma manifestação vibracional. Para quem busca transcender os limites da mente comum, há um vasto campo a ser explorado, um campo onde vibração, consciência e realidade se encontram em perfeita harmonia. Neste aprofundamento de hoje em Itzhak Bentov, entregamos um conteúdo bem amplo em conhecimento, o incentivo que o estude e pratique, com certeza terá grandes resultados. Nos vemos em breve aqui no Poder da Mente On.